E aí, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço aqui em vídeo, né? Muita coisa aconteceu desde a última vez que eu gravei um vídeo falando sobre jogar xadrez com headset e tudo mais. Muita coisa boa aconteceu, gente. Eu consegui fazer parte agora da Emotive, então eu sou um funcionário, um membro do grupo e estou trabalhando como um Developer Evangelist, que seria um cara que vai ajudar os desenvolvedores a acessar as ferramentas, promover também a tecnologia, né, mostrando como que usa e auxiliando o pessoal. É, e deve sair mais vídeo, tá, falando sobre isso. Eu quero poder mostrar para vocês os equipamentos que são muito legais. E enfim, agora o que é o assunto desse vídeo? No sábado, eu e a família da minha namorada, a gente foi para Porto Alegre para visitar a Feira do Livro. E por acaso, durante o passeio, eu vi que o próprio Miguel Nicoleles ia estar lá palestrando. E eu fiquei, cara, como pode? Isso é muita sorte, porque eu não costumo ir sempre para Porto Alegre, eu vou poucas vezes. E no dia que eu vou, o cara tava lá. E aí eles voltaram pra casa antes, eu e minha namorada a gente ficou, a gente voltou de ônibus, né? A gente foi de carona com eles. A gente voltou de ônibus pra poder ficar pra ver ele falar. Aí ele fez uma palestra lá falando sobre é, o seu novo livro, né, que ele lançou, que é Ré, a Revolução no País do Carnaval. Um ótimo livro. Eu ainda não li, tá? Mas eu já sei que é bom porque o cara é fenomenal. E eu li os outros, então, né? E imagino, não, eu tenho altas expectativas. Enfim, aí ele fez uma palestra muito boa. E no final eu pude fazer uma pergunta para ele, inclusive, falando sobre o assunto que eu fiz no último vídeo, inclusive, né? E depois eu consegui pegar dois autógrafos. Então foi uma experiência muito legal, muito marcante para mim. Fiquei muito feliz em ter essa oportunidade, porque não é sempre, não foi tão anunciado assim esse evento, sabe? Enfim, fica aí com o vídeo, galera. Espero que vocês gostem. E é justamente o que eu venho sempre falando, né? Muito bacana. Valeu. Olá, prazer, Clarice. Grande pelo teu trabalho aí. Hoje também trabalho com BCI, graças a você, né? Foi uma influência aí, acabei conhecendo teu trabalho. Eu pensei, já era programador na época, eu pensei, preciso fazer isso no trabalho da minha vida, porque eu achei fenomenal toda a questão da complexidade do cérebro e tudo mais. E hoje a gente vê que a Neuralink do Kid Moça, como tu chama, ele está transformando isso num produto. Hoje ele coloca pessoas que, em teoria, precisam ou podem usar, que tem alguma restrição de mobilidade, mas eu vejo que não necessariamente essas pessoas precisariam usar isso. Elas poderiam usar um EEG não invasivo e fazer praticamente quase tudo aquilo ali. Exatamente. E a gente vê que com a evolução desse produto, né, que está transformando essa tecnologia num produto, querendo ou não, eu consigo claramente ver no futuro pessoas que não precisam, pessoas totalmente capazes utilizando esse mesmo equipamento, né, fazendo essa cirurgia para poder utilizar esse equipamento. E eu sinto muito temor quanto a esse futuro. E eu queria te perguntar a tua opinião quanto a como que tu vê o futuro da tecnologia não invasiva quanto comparado com a invasiva e quais os riscos e quais as aplicabilidades dessas duas tecnologias. Obrigado. Bom, eu acabei de vir de um debate na Europa sobre exatamente isso. Para quem não sabe, essa empresa que o Kid Mosca comprou, porque ele nunca cria nada, ele só compra, foi criada por 3 alunos meus, ex-alunos meus. E eu não soube, eu soube pela imprensa que essa empresa tinha sido criada. Eles terminaram o PhD, o pós-doc na minha empresa, 3 americanos. E um dia um repórter da Reuters me liga e fala: o que você acha da empresa que seus alunos criaram e que acabaram de vender para o Elon Musk? Eu não acho nada porque eu estou aprendendo nesse instante, né? E eu, quando vim fazer o projeto da Copa, eu entrevistei um número muito grande de pacientes paraplégicos. E a vasta maioria dos pacientes não queria fazer nenhum tipo de implante, porque evidentemente a única coisa que tinha sobrado saudável, principalmente para pacientes altos, o Juliano tinha uma lesão T4, né? Então a lesão aqui, ele tinha basicamente daqui para cima, e o cérebro era a única coisa dele que, né? E apesar de eu ter inventado esses implantes corticais invasivos para estudar o cérebro, eu me dei conta que a vasta maioria dos casos clínicos, como eu fiz medicina, não cliniquei, mas fiz medicina,
O que a gente aprende na medicina que mais fundamental é a primeira lei do primeiro dia da aula. A prioridade da medicina é o bem-estar do seu paciente. Não é se você vai usar tecnologia mais moderna, se você vai ganhar mais dinheiro, não. Ou se Hipócrates falou alguma coisa que presta, se aquele existiu, porque tem dúvida que ele existiu até, foi: não cometerás dano. Né? Em grego soa bem mais bonito, mas é basicamente isso, né? E nos últimos anos, eu estou há 10 anos trabalhando com equipes ao redor do mundo usando interfaces não invasivas. E eu criei recentemente, vai sair a semana que vem, espero que no Brasil alguém noticie, o maior estudo jamais feito com paraplégicos na China, com o meu protocolo, com a colaboração da minha equipe aqui no Brasil, onde nós tivemos 18 pacientes e todos tiveram a recuperação esperada, como a gente já viu no Brasil, mas foi ainda além. Uma das nossas pacientes teve uma recuperação tão absurda, uma moça, 19 anos depois de paralisia completa, a nível da cintura. Ela hoje anda com um andador desses andadores de idosos pelas ruas de Beijing, sem exoesqueletos, sem nada. A gente filmou ela andando na calçada do Templo da Paz, que é o maior templo budista, né, da China. E eu criei um acronismo. Quem vai ganhar a disputa dos invasivos versus não invasivos? E o acronismo é a palavra mar em inglês, CIS, né? Qual é o critério para decidir quem é a vitória? Primeiro, ele tem que ser safe, tem que ser seguro. Você fazer uma neurocirurgia tem um risco. O risco nunca é zero em abrir o corpo, sempre tem um risco. Então você tem que pensar 2 vezes. Alguém chegar a você: vamos implantar um chip para você jogar videogame melhor, que é o que o cara fala, o Kid Mosca? Eu não recomendo. Segundo, safe, né? CIS, ele tem que ser efficacious, tem que ser eficaz, ele tem que ter um ganho médico. Você fazer um moço que é quadriplégico jogar videogame não é um ganho clínico, porque ele pode usar os movimentos do olho dele, pode usar o movimento da musculatura frontal, musculatura do maxilar. Tudo isso permitiria que ele fizesse a mesma coisa sem fazer um implante que custa $200 mil, tá? Esse é o próximo. Tem que ser affordable. As pessoas têm que poder ter isso disponível num sistema de saúde como o nosso, universal, affordable. E ele tem que ser scalable. Ele tem que escalar. Ninguém vai conseguir fazer milhões de neurocirurgias. E hoje em dia, no último levantamento epidemiológico da revista Lancet Neurology, o número é esse mesmo, tá? A estimativa de 128 centros espalhados pelo mundo é que existam 3,4 bilhões de pessoas sofrendo de uma das 37 doenças neurológicas mais prevalentes do mundo. Isso é 43% da humanidade. E isso não inclui doenças psiquiátricas. Você pode pôr mais 1 bilhão fácil, só com depressão crônica. Então nós estamos falando de metade da humanidade que tem algum problema cerebral. Você não vai implantar metade da humanidade, não há como, não tem dinheiro, não tem hospital, não tem neurocirurgião. Então na Itália, um jornalista chegou para mim lá em Milão, provocador, italiano, sabendo que eu sou metade grego, metade italiano, chegou para mim e falou: mas a Neuralink contratou 3 dos seus pesquisadores, que vieram no meu laboratório, passaram 8, 9 anos lá, tá? Falei: eles contrataram 3 estudantes, mas o professor eles não contrataram. Ele era torcedor do Inter, então Inter do Milão. E alertaram que é para não entrar nesse assunto aqui. Tá bom.